compartilhar uma tela aqui para vocês, tá? Vou compartilhar aqui. Vamos relembrar o caso, fazendo uma linha tempo e atualizando. Todos estão enxergando a minha tela? Sim. Sim, tá certinho. Ok, então vamos lá. Vamos começar. Bom, hoje o nosso treinamento é sobre o Hair Oil, né? O Hair Essential Oil. Então, é um produtinho aqui, deixa eu só um minutinho aqui. Tá. Eu acho que a maioria das pessoas já teve a oportunidade de experimentar, né, o Hair Oil. Ele é utilizado, então, assim, muito pelas pessoas que tem cabelos longos, né, que querem uma proteção. E ele tem uma função especial, né, principalmente para as mulheres, né? E aí eu vou explicar detalhadamente todas as funções, tá? Do Hair Oil. Passar aqui. Bom, o nosso olhinho de cabelo, ele tem um nome que às vezes cria uma certa confusão em algumas pessoas, tá? Por ele tá na etiqueta dele como Hair Essential Oil, algumas pessoas acabam confundindo com óleo essencial, né? Que tem a ver com aromas, né? E na verdade o nosso hair oil, o óleozinho de cabelo, ele não é um óleo essencial, que a gente está acostumado na nomenclatura daqui do Brasil, associar com essência, tá? O essential daqui, porque nossas etiquetas todas, infelizmente, é tudo em inglês, né? E aí tem uma traduçãozinho. O hair essential significa que são óleos primordiais, essenciais para a nutrição do cabelo, tá? E não tem muito a ver com o óleo essencial de aroma, tá? Então é a essência em si. Tá? Então tem que fazer essa distinção. O essential do inglês traduzido significa os óleos primordiais, muito importantes para a nutrição do cabelo, ok? Então isso daí tem que, porque às vezes tem uma certa confusão, principalmente para quem trabalha com óleos essenciais, tá? Lembrando, nossa etiqueta está em inglês. Então, o nosso produto, ele é rico em 6 óleos vegetais. Então, quem utiliza, ela consegue, então, como resultado, um cabelo mais macio e brilhante. Ele traz um brilho diferente para o cabelo. Então, dá suavidade, por causa e brilho, né, por causa desses nutrientes encontrados nesses 6 óleos vegetais, tá? Ajuda a proteção contra o ambiente poluição, né? O ambiente externo, como poluição, o calor excessivo, né? Então, ele ajuda nessa proteção. Também ajuda nos cabelos danificados. Principalmente quem usa muita coloração e faz escova frequentemente. Então, ele ajuda nessa revitalização do cabelo. E para quem utiliza, pode perceber, diferente dos outros óleos essenciais que a gente encontra no mercado, óleos essenciais não, os óleos de cabelo, né, hair oil, ele dá uma sensação refrescante e não fica pegajoso, porque alguns óleos, eles têm excesso, às vezes, de silicone, né? E acaba ficando um cabelo mais pesado. O nosso hair oil, ele é suave e ele não fica com aquela sensação pegajosa e pesada no cabelo. E tem um aroma de almíscar floral. É muito, muito agradável o cheirinho dele, né? Então, essas são as 5 principais características do nosso hair oil. Aqui a gente pode ver que ele tem o nome dele, então tá como Atomy Hair Essential Oil. O volume dele são 100 ml. A maioria que a gente encontra no mercado os concorrentes também são 100 ml e às vezes até 30 ml, tá?
ele é o suficiente para a gente conseguir carregar, inclusive em viagem, tá? Então ele tem um sistema, né, de pump que abre e fecha e no fechar ele lacra. Ele não, a gente não consegue apertar. Então ele é muito bom para carregar na bolsa em viagens. Ah, armazenamento pode ser em temperatura ambiente, nada muito especial. E aí o modo de uso é: você lava o seu cabelo, tira o excesso de água e pode ser utilizado então com cabelo úmido, né? Ou também seco. Aí depende do que você deseja, tá? Usar um cabelo molhadinho ainda, úmido, né? Ele, principalmente na parte das pontas, ele ajuda durante a secagem ali a nutrir, tá? E quando você usa com os cabelos secos, você consegue a proteção desse seu cabelo para quando você for sair de casa, principalmente questão de poluição, tá? Evita os danos, né, causado pelo ambiente externo, tá? E até em relação ao calor também. Quais são esses óleos vegetais? O que que eu queria também ressaltar? A maioria dos nossos concorrentes, esses óleos de cabelo que a gente encontra tanto na linha profissional como de prateleira mesmo de supermercado. Vamos comparar com um óleo de cabelo de linha profissional, que são, assim, para mim, são os que realmente competem com os da Atomy, com esse da Atomy. A maioria conseguem concentrar três tipos de óleos essenciais, assim, óleos vegetais no máximo, tá? A Atomy conseguiu colocar dentro desse óleo de cabelo seis óleos vegetais. E isso é uma grande diferença, porque quanto mais componentes vegetais nutritivos, mais caro fica. Então, a maioria utiliza três. Eu já cheguei a ver dois, ou no máximo, tem alguns que tem um só, tipo um óleo de coco, tá? Mas os bons, né, as marcas boas, profissionais, tem três tipos de óleos vegetais dentro. E o da Atomy tem seis. Então, vamos ver aqui quais são esses óleos, né? Óleos especiais. O óleo de argan, que é largamente utilizado, né, pela indústria de cosméticos, né? Porque ele tem um alto poder de nutrição, ele nutre o cabelo. Então, e principalmente, ele cria uma capa protetora que evita a desidratação. Então, o cabelo também, quando você hidrata, se as cutículas estiverem muito abertas, você acaba perdendo toda aquela hidratação que você acabou de fazer. Então, o que que dá, o que faz essa perda de hidratação? As químicas que a gente utiliza, então, cabelos, os alisamentos, né? O excesso de escova, tudo isso faz com que a gente perca essa hidratação. E aí, o óleo de argan ajuda nessa selagem, nessa proteção, tá? E que retém, então, essa nutrição e essa hidratação dentro da fibra capilar. É, o outro óleo vegetal é essa Myrofan. Essa é uma florzinha, né? E esse óleozinho é retirado ali da semente dela. Então, ela promove a maciez e previne também a desidratação, tá? E tem uma quantidade muito grande de ácidos graxos, tá? Que favorece essa nutrição. O outro óleo é a macadâmia, que todo mundo também conhece, né? E ele é rico também em ácido palmitoleico, que protege e hidrata o cabelo. Todos eles nessa parte de proteção e que traz brilho, tá? O abacate, tem gente que já utilizou, inclusive, com certeza, o abacate, fruta mesmo, para hidratar o cabelo. Eu lembro que mais antigamente, quando a gente não tinha acesso, né, a bons produtos, a gente fazia isso em casa. Às vezes batia ali o abacate, a fruta, e acabava aplicando, no cabelo, para fazer justamente essa entrega de vitamina. E ele tem um cuidado bem gentil com o cabelo, tá? Então ajuda a deixar maciez, né? Entrega maciez. Também tem a camélia, que é rico em ácidos oleicos, ácidos linoleicos
e que promove a hidratação. Ácido oleico e ácido linoleico são tipos de ácidos graxos também, conhecido mais como ômega 6 e o ômega 9, tá? E também promove brilho e é utilizado já essa camélia há muitos, muitos anos. E finalmente o último é o óleo de jojoba, que também é rico em ácidos graxos. Ácidos graxos são óleos, né? São óleos. E traz brilho e nutrição, tá? Riquíssimos em vitaminas e minerais, o óleo de jojoba. Então, o óleo de jojoba ajuda a fazer o alinhamento evita o frizz do cabelo também, tá? Então, são esses 6 óleos vegetais importantes encontrados no nosso hair oil. Vale ressaltar que algumas pessoas falam, eu já vi falando, tá? Que o nosso produto não tem silicone. Não procede, tá? O nosso produto, o Hair Oil, tem silicone. A quantidade pode ser menor do que as encontradas comparando aí com as linhas profissionais de outras marcas, né? A quantidade e a concentração é menor, mesmo porque ela tem 6 tipos de ácido dos óleos vegetais, tá? Mas ela tem silicone. Tem 2 tipos de silicone. O silicone normal, que ajuda inclusive a fazer a proteção durante a escova, tá? A proteção térmica. E também um tipo de silicone que é mais volátil. Então, aquele que estabiliza todas as emulsões aí e ajuda na absorção, tá? Do cabelo e faz essa proteção também do cabelo, tá? Mas existe silicone no nosso hair oil. É importante passar essas informações. Então, o hair oil tem uma alta concentração, então, de óleos nutritivos, né? Fornece hidratação e nutrição, forma essa barreira, esse filme protetor nos fios. Então, os fios ficam protegidos, sim, de poluição, calor e também essa camada protetora dá brilho. Então, ele promove o brilho e o alinhamento dos fios. Então, para quem utiliza, sabe que às vezes o cabelo, logo depois que a gente toma banho ali, vai enxugar, ele ganha volume, né? E alguns fiozinhos ficam mais rebeldes. Se você utiliza esse Hair Essential Oil, ele ajuda então a dar uma alinhada e acabar com um pouquinho diminuir o frizz do cabelo, tá? Então, ele é indicado para cabelos secos e normais. Não é muito indicado para cabelos oleosos, porque o hair oil ele é rico em óleos vegetais. Vai ficar mais oleoso ainda o cabelo, tá? Então a gente tem aqui uma foto, né, de como esse alinhamento é diferente, né, do antes e o depois. Então ele é muito indicado para quem faz coloração e que faz também os tratamentos químicos, tá? Para dar maciez e ajuda também nos desembaraços, né? Não deixa o cabelo ficar emaranhado. Aplicação de novo, né? Logo, pode ser utilizado tanto no cabelo úmido como no cabelo seco. Então, o principal, isso eu gosto bastante desse hair oil. Ele não fica pegajoso. Inclusive, quando a gente passa nas mãos, as mãos não ficam, não é igual aqueles outros óleos que a gente precisa lavar a mão, porque a mão fica toda cheia de preguenta, né? Com pegajosidade. Esse não, ele seca, a nossa mão fica bem suave e o cabelo melhor ainda. Ok, deu uma travadinha aqui. Fragrância. Ela é de floral musk, né? Então, ela tem um perfume bem suave. O cabelo fica muito cheiroso, né? Logo que passa. E assim, e fica com aquele aspecto e o cheirinho, né? Durante o dia todo. Então, ele é muito bom. Eu gosto bastante desse. Passo todos os dias. Eita.
Modo de uso de novo, após a secagem, né, com a toalha, você aplica quantidade, uma moedinha de 50 centavos na palma da mão. Aí você espalha pelos fios, tá? Evita chegar no couro cabeludo, tá? Então, e ajuda também na penteabilidade dos teus cabelos, tá? Nas áreas mais emaranhadas, né? Então, aplica sempre começando pelas pontas do cabelo. E pode ser usado, então, antes e depois da secagem. E antes de sair de casa também, para reduzir os danos, tá? Causados pela poluição aí do ambiente externo e até do calor. Ela é um óleozinho transparente, né? E com uma textura bem leve, é um pouquinho viscoso. Tem aquela válvula que eu falei, que é a válvula que trava o sistema que ela você gira e ela trava. Então dá para carregar na bolsa, dá para carregar para viagem, né? É, e só que ela acumula um pouquinho na ponta. Então, às vezes, ela fica gotejando ali na ponta. Só precisa, prestar atenção nisso, porque às vezes vai carregar na bolsa e ela acaba soltando um pouquinho de óleo, tá? O nosso preço é de R$ 135 e 14 mil PVs. Comparando com o mercado, esse é um valor bem interessante, porque o óleo é realmente diferenciado. E se for comparar com os produtos de linha profissional, né, que a gente encontra em salão, geralmente os de salão têm 30 ml e fica mais ou menos nesse mesmo valor aí, entre 100 até R$ 180, pelas minhas pesquisas, né? Estou falando das linhas profissionais, linhas de alto padrão, tá? Que é o que se compara com o nosso óleo. E lembrando, né? Nosso óleo tem 6 óleos vegetais e a maioria dos concorrentes tem no máximo 3 óleos. Então, esse é um diferencial que vale a pena sempre vocês falarem quando forem apresentar o produto, tá bom? Bom, era isso. O Hair Essential Oil é bem rapidinho. Eu vou abrir então agora para tirar dúvidas, tá bom? Ok.